Oi pessoal, bom, hoje eu preparei para vocês uma caixa e o tema é a Páscoa. Páscoa chegando, vamos lá. Essa é a minha caixinha. O bonito do trabalho artesanal é que são peças únicas, né? Você pode escolher a cor da sua preferência de fundo, você pode escolher a cor do seu coelho, se não quiser ele marronzinho, pode ser um coelho branquinho, só sombreadinho. Bom, artesanato tem isso, né? Você tem aquele seu toque pessoal, aquela coisa especial, né? E uma coisa que eu estava reparando aqui nesse cenário é que parece que esse relógio parece que esse relógio não tá andando. Ah, ele não tá andando mesmo, porque eu tirei a pilha. Eu tirei a pilha para lembrar para vocês que quando você tá fazendo uma coisa que você gosta, o tempo para. O tempo para mesmo. Essa sensação de que você entra num espacinho do tempo que ele simplesmente dá uma congeladinha ali. A gente pode entrar no mundo de Nárnia, né? Praticamente você entra ali dentro do guarda-roupa. Você entra ali em Nárnia e você fica ali em Nárnia uns minutinhos, depois você sai de Nárnia. É isso que o artesanato traz pra gente. Bom, para quem não leu, né? Nárnia, as Crônicas de Nárnia são do C.S. Lewis, né? Foi feito até aquele filme, bem legal. Eu assisti e li também. Bom, mas o artesanato tem disso, né? Você tem um tempo só seu, um tempo que é especial para você e é muito gostoso. E nesse de você entrar num tempo só seu, você acaba se descobrindo coisas que você achava que nem você iria conseguir fazer, mas você consegue fazer, você se descobre fazendo e você acaba vendo como é tão gostoso e gratificante também quando o resultado de tudo isso se transforma num trabalho que quando você presenteia alguém ou alguém vai na sua casa e olha e admira alguma peça que você mesmo fez, fala, nossa, que legal, você mesmo que fez. É muito gratificante, né? Bom, essa aulinha foi preparada com muito carinho e espero que vocês gostem, acompanhem. O material está aqui na descrição e é isso. Espero que vocês gostem dessa aula, não é? E um abraço. Aqui é Maria Luísa Dequete, sou da oficina do artesanato e espero vocês numa outra oportunidade. Um abraço. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês como que eu passei o risco do coelhinho para uma tampa de caixa. A minha tampa de caixa já estava preparada com fundo branco e eu usei aquele risco que eu mostrei para vocês, que eu passei para o MDF, eu usei também para colocar as patinhas aqui. Coloquei a patinha, a outra patinha, coloquei o rostinho e risquei a minha placa que eu quero colocar o meu Feliz Páscoa. E aqui eu vou mostrar para vocês como que eu vou riscar o rosto do coelhinho. O que que eu fiz? Eu desenhei no meu papel, deixa eu trazer mais perto para vocês. Eu desenhei no meu papel como eu quero o meu rostinho. Então, eu sei que aqui é bem no meio do rosto, e bem aqui no meio do rosto eu centralizei o nariz, puxei a bochechinha pra cá, pra lá, coloquei um dentucinho nele e fiz mais ou menos na altura do meu nariz, eu fiz o risco que eu quero que fique tipo bochechinha do olhinho dele, né? Então, aqui tá o olhinho, eu coloquei a altura que eu quero, risquei e desenhei a altura. Então, tá tudo centralizado, o nariz, o olho, boquinha. E agora, eu vou passar esse risco para a minha tampa do MDF. Aqui também tem as orelhas. Bom, vocês podem usar carbono também.
Mas eu prefiro fazer assim, eu fiz o risco e passei o meu lápis atrás para fazer a parte do grafite. Então, eu já risquei as orelhinhas e só faltou riscar o olho, que eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. Peguei um palito de churrasco, porque a ponta é fininha e bem dura. E agora eu vou calcar o olho, nariz, bochecha e dentinho dele. E a parte aqui da... Não lembro se eu já fiz, acho que eu não vou fazer, porque eu não lembro se eu já fiz a parte da mãozinha. Mas agora eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer aqui. Olhinho. Nariz. E o meu dentinho. Depois eu vou com o meu pincelzinho zero, eu vou puxar a, a barbinha dele. Vamos ver se riscou. Deixa eu mostrar pra vocês. Riscou. É o que eu preciso para saber onde que vai o olho, o nariz, a boca. Se você for muito bom de desenho, você pode fazer o risco direto no MDF. Mas o que acontece? Se você precisar fazer, precisar apagar, aí você vai ter que lixar, passar o fundo branco. Então, esse daqui vai dar um pouquinho menos de trabalho. Se você já riscar, fazer todo o seu risco aqui no papel e depois só passar o risco para a sua peça de MDF. Se você quiser, você pode reforçar esse risco. Você pode pegar um lápis e dar uma reforçada no seu risco, porque agora você já sabe aonde que tá o olho, o nariz, a boca, o dentinho. Assim você não corre o risco de ficar com o seu olho um pouco maior, menor, mais torto, descentralizado, não é? Então, vamos lá. Agora vocês aprenderam como que eu faço para passar o risco para o meu MDF. Agora eu posso escolher as cores do coelho, as cores da plaquinha, o fundo. Eu vou escolher para fundo uma cor bem clarinha. Eu quero o azul piscina com um pouquinho de branco. Então, eu vou fazer o batidinho no fundo, eu vou preparar todo o fundo, depois eu vou preparar a placa e o coelho. Agora, eu vou pegar a tinta e vamos fazer o batidinho aqui no nosso coelho. Bom, eu já fiz uma parte do batidinho aqui para dar uma adiantada. Mas eu coloquei um pedaço de pano aqui, porque eu percebi que enquanto eu tava batendo, tava fazendo um toque, 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 toque. Ninguém merece. Aí eu coloquei um tecidinho embaixo, mas não precisa. Eu coloquei só por causa do áudio. Então tá. Pra fazer esse meu batidinho, eu peguei um pincel que ele já tá bem, ó. Peguei um pincel que já tá bem gasto. Eu poderia estar fazendo esse batidinho com um pincel chamado pata de vaca, mas o meu patinha de vaca já foi embora. Então eu vou fazer o meu batidinho com um pincel que ele é um pincel chato, porém ele já está bem velho. Peguei o pincel mais velhinho, porque quando você faz o batidinho, você abre a cerda do pincel, né? Então, se você tem um pincel próprio para isso, que é um pata de vaca e tal, você pode estar fazendo, mas se você não tem, você pode estar pegando o seu pincel. Esse é o meu pincel chato, mas o meu pincel chato que está bem velho, já está bem gasto, então eu vou fazer o meu batidinho com ele.
eu vou umedecer meu pincel, vou tirar o excesso de água e vou vir com a tinta. A tinta ela não pode estar muito seca, não pode estar muito assim, tirou do pote e põe. Não, você tem que colocar um pouquinho de água nela para ela vir um pouquinho mais líquida para facilitar o seu batidinho. Eu vou pegar um pouco de tinta azul já clarinha, um pouco de branco, um pouco do meu azul piscina, tudo no mesmo pincel e um pouquinho do meu palha. Eu quero jogar um pouquinho de tom palha. Eu coloquei tudo no meu pincelzinho e eu vou batendo e vou mesclando a minha tinta. Aqui eu coloquei um pouco de água a mais, então eu já vou dar uma secada no meu pincel, que eu também não quero que ele venha tão aguado, né? Eu venho, dou uma secada nele e dou mais umas batidinhas. Aqui você vai jogando as cores conforme você quer. Um pouquinho mais de branco, um pouco mais de azul piscina, um pouco mais de palha. E você vem logo em seguida dando umas batidinhas para mesclar a tinta. E aqui tá indo meu mesclado. Aqui próximo aqui próximo do meu desenho, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um outro pincel, que nem tá tão velhinho assim, é um pincel novo até, e vou vir com ele deitado para fazer o acabamento em volta. Eu não quero que o meu pincel, eu não quero que o meu batidinho chegue muito próximo do meu risco, senão eu vou ter que ficar fazendo o acabamento nele, né? Então vamos lá. Então eu já vou mostrar para vocês como que eu faço quando eu chego perto do meu risco. Eu peguei um pincel redondo, umedeci ele, dei uma secadinha, tirei o excesso de água e na pontinha dele eu quero que venha um pouco de azul um pouco mais escuro, o azul mais clarinho, e eu vou dando batidinhas com ele bem deitado, ó. Ele tá bem deitadinho, quero até que venha um pouquinho de palha junto. Ele tá vindo deitado, e aqui, como o meu pincel é um pincel redondo, eu venho deitando e dando umas batidinhas próximas ao meu desenho. Dou uma tirada de excesso de tinta e vou mesclando meu batidinho. Do outro lado, eu já joguei um pouquinho de tinta azul piscina para formando a minha sombra. Eu posso vir agora com um pouco de azul piscina e dando umas batidinhas aqui perto da minha peça, para já ir formando a minha sombra. Depois eu vou vir com o meu pincel de sombra e vou fazer a sombra como eu quero mesmo. Mas aqui eu já posso ir reforçando o sombreado. Vou umedecer um pouquinho o pincel, tirar o excesso da água, colocar um pouquinho do azul piscina, um pouquinho de branco e vou continuar vindo. Ó, eu vou até dar o contorno nele e depois eu dou uma batidinha. Aqui eu não quero que ele fique tão escuro. Venho, dou a batidinha. Já vou mesclando e puxando. Mesclando e puxando a minha tinta. Aqui eu tô vindo com o pincel bem deitadinho. Eu não tô batendo ele com a ponta assim como eu tava fazendo com o outro. Eu tô batendo ele de lado. Tô dando umas batidinhas de lado. Então, na verdade, eu tô rolando meu pincel aqui. Ele é um pincel redondo e eu tô dando uma roladinha nele. Depois eu posso vir, dar uma secada e
continuar passando aqui. Vou vir com um pouco do azul clarinho, um pouco do azul piscina, e aqui eu posso até riscar ele. Ó, aqui onde é que eu quero. E de ladinho eu dou uma batidinha nele. Eu vou vir com ele aqui. Posso fazer isso. Posso dar uma batidinha de lado. Um pouquinho mais de azul. Esse é o azul piscina com um pouquinho de branco. Tiro o excesso, que o meu pincel tá um pouco úmido. E venho dando batidinha de leve para dar uma mesclada nessas cores. Nessas cores. Depois, como eu disse para vocês, eu vou vir com o meu pincel de sombra e vou terminar de sombrear. Bom, vou terminar de fazer o contorno e daqui a pouquinho a gente vai, ainda falta esse pedaço da orelha, daqui a pouquinho eu volto. Vamos partir para a orelha, vamos dar uma sombreada na orelha para ficar rosadinha aqui dentro. O que eu fiz? Eu dei uma carga de água no meu pincel, tirei o excesso da água, aí eu vou colocar tinta bem aqui na pontinha dele. Vou mostrar pra vocês. Vocês estão vendo aonde que tá a tinta? Esse é um pincel angular. E eu coloquei a tinta bem aqui, a carga de água tá toda nele, a tinta rosada, a tinta rosa tá aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa tinta, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tá a minha bandejinha. Você faz um vai e vem na bandeja. Pra quê? Pra carga de água e a carga de tinta, dá uma mesclada antes de você ir pro seu trabalho. Aqui você não pode ir com o seu pincel muito carregado de água, porque senão ele pode molhar o seu estragar seu trabalho. Então aqui no fundinho, você tira um pouco do excesso da água aqui no fundinho dele. Então vamos lá. Eu vou fazer minha sombra rosa aqui. Essa é minha sombra. Agora vamos partir para o outro lado. Eu vou esperar dar uma secada para poder continuar a sombra do outro lado. Vamos ver se ainda tem alguma carga de tinta aqui. Já não tem mais. Ó, tá bem suave. Ainda tem um pouco, mas tá bem suave. Ó, eu deito o meu pincel. Vocês viram que na primeira já ficou mais forte. Esse daqui já ficou bem suave. Aí, o que eu vou fazer? Se eu pegar uma carga de tinta agora que eu acabei de passar, eu vou acabar raspando essa sombra que já tá aqui. Então, eu vou deixar quietinho, vou deixar secar para depois passar outra demão. Nesse caso aqui, o que eu posso fazer, se eu terminei de passar e achei que tá uma carga muito forte, o que eu posso tentar dar uma suavizada. Suavizada na minha sombra. Ó, já suavizei um pouquinho mais a minha sombra. Nesse caso, eu suavizei um pouco essa e vou reforçar um pouco essa. Enquanto essa seca, eu vou partir para a sombra da orelha, para depois eu vir e passar mais uma demão aqui. Lembra, né? Vou esperar secar para poder passar outra demão de sombra. Agora, eu vou vir com a sombra. Agora, eu vou vir com a minha sombra marrom em volta do meu coelho.
A cor que eu vou estar usando é a cor marrom mesmo. Vamos lá, pegar um pouco da tinta. Colocar a tinta na bandeja. Fecho a minha tinta para ela não ressecar. Essa minha tinta que eu acabei de pegar, eu coloquei um pouquinho de água nela, porque achei que a consistência dela tá precisando de um pouquinho de água. Para ela deslizar, eu coloquei um pinguinho de quase nada de água nela. Vamos lá. Mesma coisa. Eu peguei meu pincel, dei uma carga de água e molhei ele na água. Ele vai estar carregado de água. Agora eu vou tirar o excesso da água. Eu posso tirar esse excesso ou num paninho ou num papel toalha, porque ele não pode vir carregado demais da conta de água. Deixa eu pegar aqui e vou tirar no papel. Você tira o excesso, mas também você não pode deixar ele seco demais. Olha, coloquei a minha tinta bem na ponta do pincel angular. Eu não vou vir direto com esse pincel, eu vou vir na minha bandeja e vou fazer isso aqui, ó. Um vai e vem, para ele dar uma mesclada no pincel. Para a água e a tinta já de antemão dar uma mesclada. Bom, eu quero agora fazer a minha sombra aqui. Eu venho fazendo um movimento de vai e vem. Aqui ultrapassou um pouco de onde eu queria que ela viesse. Aqui com o fundinho do pincel eu já tô tirando. Viram minha sombra, né? Então tá. Agora eu quero que venha aqui. Ó, aqui já tá acabando a minha carga de tinta. O meu pincel tá vindo bem deitado. Acabou minha carga de tinta. Vamos lá de novo. Dou uma umedecida no pincel. Venho de novo com a carguinha na ponta. Faço aquele vai e vem na minha bandejinha. E eu vou continuar pra cá, porque eu vou esperar que essa sombra seque para eu poder dar uma segunda demão nela. Então, vou continuar fazendo a minha sombra aqui. Eu vou fazer uma das minhas orelhas, começando por aqui, e a outra terminando, vindo mais perto da cabeça dele. Eu tô vindo com o movimento de vai e vem, para poder mesclar minha tinta.
veio aqui muito marcadinho. Eu achei que ficou muito marcado essa primeira parte aqui. Então, vou vir com o meu pincel zero. Ele não chegou até no canto que eu queria que chegasse. Então, vou vir com o meu pincel zero. Ele tá umedecido na água, já tá com... Eu umedeci, tirei o excesso da água, vim com uma pontinha de tinta. Opa, meu braço tá batendo aqui na câmera. Vim com uma ponta de tinta e vou preencher até chegar bem ali na ponta. Ó, mesmo que sobre não tem problema, depois eu vou dar uma esticada com o meu pincel de sombra. Agora eu venho com o meu pincel de sombra. Opa, caiu o pincel no chão. E dei uma suavizada. Suavizei. Já vou aproveitar que meu pincel, ou que minha sombra desse lado secou, e vou dar uma sombreada. Sombreada nesse pedaço aqui, ó. Tô dando uma pincelada bem de leve. Eu fiz a minha sombra no meu coelho. E assim eu vou fazer em toda a minha orelha, vou fazer aqui na cabeça, vou vir na patinha, eu vou terminar de fazer essa sombra e já volto já. Deixa eu dar uma espichada mais aqui nessa sombrinha aqui. Eu volto já. O nosso coelho todo sombreado. Aqui no coelho, na parte de baixo, eu fiz uma pátina lixada. Peguei uma lixa amarela número 100 e vim passando, riscando. Eu não vim tão forte, eu só vim de fora a fora, riscando a parte de baixo, que eu quero que fique uma pátina lixada, depois vou vir com uma pátina seca por cima e um sombreado aqui. Tá, mas agora o que eu vou fazer? Aquela pata junto com vocês, que eu já dei uma adiantada no nosso trabalho e vamos fazer. Umedecer o pincel, trazer aqui, umedecer o pincel na água limpa, umedecer. Esse daqui é aquela carga de água que vem no pincel para você mesclar a tinta com a água. Tirei o excesso da água. Vou colocar na pontinha do pincel, que é do meu pincel angular. Nessa ponta aqui, eu trouxe a minha tinta marrom. Na minha bandeja, eu faço um movimento. Na minha bandeja, eu vou fazer um movimento de vem e vai. Vai e vem, para mesclar a água com a tinta. Tá ok? E agora eu passo para minha pata. Vou começar aqui. Meu pincel tá bem deitado. Para a tinta que tá aqui no meu pincel, essa carga ser depositada aqui na madeira. Ele tá vindo bem deitado. Aqui já não tem mais.
Eu vou deixar assim, vou deixar secar para vir numa segunda demão. Não adianta eu querer ficar passando agora, porque a única coisa que eu vou fazer é tirar a tinta que eu já coloquei, porque a tinta está úmida. Então vamos lá. Vou colocar mais um pouco de tinta na ponta do pincel. Vou esticar a minha tinta aqui. Tem bem pouquinho. Vou esticar a minha tinta e venho aqui na minha pata. Vamos lá. Essa daqui é a tampa de uma caixa. Ela poderia ser também um quadrinho para colocar na parede, para estar enfeitando, mas aqui vai ser a tampa de uma caixa. E dentro dessa caixa você pode colocar o que você quiser, né? Como é Páscoa, quem sabe uma Bíblia, junto com os chocolates. Bom, eu gosto de chocolate. E eu gosto da Bíblia também. Muito bem. Aqui. A sua sombra, ela pode ser construída aos poucos. Você não precisa vir com ela já carregadona de cara. Você pode vir com ela suave, deixa secar e vai deixando ela mais escura conforme o seu gosto. Se você quiser uma sombra mais escura, você vem, espera dar uma secada, você vem de novo fazendo a sombra até ficar do jeitinho que você imaginou. Vou puxar aqui. Já começo a puxar a patinha dele. Vou pegar mais um pouco de carga de tinta. Vou puxar a pata aqui. Com o fundo do pincel, que tem aquela carga de água, você dá aquela mesclada na tinta. Você viu que com o fundinho eu já dei uma pincelada para não ficar aquela marca de onde começou, onde terminou. Aqui tá as minhas patinhas. O rosto ficou um pouquinho mais forte, as patinhas um pouquinho mais suaves. Eu posso deixar secar e posso deixar ela um pouquinho mais escura também. Aqui vai ter aquela bolinha do pé. Vou colocar a bolinha do pé aqui. E agora eu vou fazer o rostinho dele. Aqui eu já tenho o risco. Lembra que eu já tenho o risco, passei o meu grafite aqui atrás. Como da primeira vez que eu passei o risco no MDF, agora que eu já pintei tudo, eu vim, posicionei o meu coelho de novo. Você pode até reforçar um pouquinho mais o grafite, porque como você passou ali no MDF, acaba saindo. Reforça mais um pouco o grafite, posiciona a sua peça, isso eu já fiz, tá? Posiciona a peça, vem com seu palito de churrasco, que tem aquela pontinha dura e firme, você vem calcando o seu risco. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês que eu já fiz isso. Então, aqui já tá o meu olho, nariz, boca, e aqui eu vou dar o acabamento no meu coelho e depois eu vou vir com o meu acabamento em volta do meu coelhinho aqui. Ainda quero fazer uma sombra para dar mais um destaque no meu coelho. Eu quero vir com uma sombra, reforçar que essa sombra eu fiz batidinha, eu não fiz a sombra no pincel, mas enquanto eu estava batendo, eu já joguei uma tinta e fui batendo uma tintinha mais escura aqui. Tá, vamos então terminar de fazer
o... Ó, agora eu posso escolher o que que eu faço, né? Acho que eu vou terminar de fazer a sombra do meu... A sombra desse coelhinho aqui nessa madeira aqui de trás, tá? Então, eu quero que aqui tenha mais... uma sombra mais escura. Eu quero que aqui tenha uma sombra mais escura. Aqui também. Então, vamos lá. Eu tô usando a tinta azul piscina. E eu vou usar a tinta azul piscina pura. Eu poderia estar escurecendo ela com um pouquinho de preto, mas como o batidinho tá bem claro, eu não vou fazer isso. Eu vou vir com a tinta azul piscina pura. O gostoso do artesanato é você experimentar cores, é você experimentar as texturas. Isso daqui forma uma textura, queira ou não queira, isso daqui forma uma textura. A hora que você pintou aqui, deu as pinceladas, ele foi formando uma textura, né? A hora que eu passei a minha lixa e tirei a tinta que estava levemente, eu fui dando uma lixadinha para fazer minha pátina lixada aqui, aqui foi ficando mais liso, claro, né? Mas aqui aonde eu dei os meus batidinhos, aqui tá um pouquinho mais alto, aqui tem uma texturinha. O legal do artesanato é a marca da pincelada, é a pessoa ver que ali tem um trabalho que não foi um trabalho industrializado, né? Bem lá no comecinho, quando eu comecei a fazer artesanato, eu queria que as minhas pinturas não tivessem marca de pincel algum. Eu não queria que tivesse marca de pincel, eu queria que fosse uma pincelada perfeita, que a pessoa olhasse e nem visse que aquilo era uma pincelada. Mas o que aconteceu? Eu comecei a fazer minhas peças tão lisinhas, tão preocupadas em dar um acabamento liso, que não dava textura. A pessoa olhava, passava o dedo e falava, ah, é adesivo. De tão lisinho que o negócio ficava. Então, uma dica que eu dou para você é, deixa a marquinha do pincel. É legal. O artesanato, a graça do artesanato é você dar uma olhada e falar, olha, aqui realmente tem uma tinta, aqui tem uma textura, aqui não é um plástico, não é um adesivo, é uma pincelada. E a graça do artesanato é isso, é você deixar a sua marca, deixar suas pinceladinhas, né? E isso eu aprendi lá atrás, querendo fazer um negócio muito sem defeito. Artesanato tem, não vou nem dizer que sejam defeitos, artesanato tem a sua marca, o seu trabalho, a sua pincelada, aquela hora que você deu, talvez uma pincelada que você nunca mais vai dar, porque é aquela pincelada daquele momento, né? Então isso é legal, isso é interessante. Você deixar as suas marquinhas, não se preocupa tanto em deixar uma coisa tão perfeita, porque artesanato é isso. Você pode trabalhar na sua técnica da melhor forma possível, mas deixa aquela marquinha de que fui eu que fiz, ó, isso daqui fui eu que fiz mesmo, né? Agora vamos fazer o olho, o nariz e o dentinho. Tá, o dentinho vai ser um dentinho branquinho. Então, eu vou vir com o meu pincel zero. E lembra que o branco é demora um pouquinho mais para cobrir. Então, eu vou dar uma pincelada e vou fazer outra coisa, porque o meu dentinho talvez não vá cobrir de primeira, né? Então, eu vou dar uma pincelada no branco e vou partir para outra coisa. Vamos lá, meu dentinho. Eu uso sempre assim, se a peça estiver seca, né? Eu uso sempre o meu dedo para apoio. Eu uso meu dedo para apoio. Se eu vier com a minha mão aqui, vai ser um pouquinho mais difícil, porque eu não vou estar apoiando em nada. Minha mão vai estar no ar.
Se eu apoiar o meu dedinho aqui, eu já pego um pouquinho mais de firmeza. Isso é uma coisa que eu faço para mim. Se isso não te ajudar, não é regra. Você procura fazer aquilo que vai te ajudar mais na pintura. De repente você vai descobrir um outro jeito de você ter um apoio ou uma firmeza mais na mão. Essa é a minha maneira como eu uso. Eu pego esse dedinho e deixo ele esticadinho ali, ele vira tipo uma alavanquinha para mim, ó. Aqui tá tudo seco, por isso eu tô tranquila para fazer isso. Eu não vou borrar meu trabalho. Eu tô com a peça seca, eu posso fazer isso. Olha, passei o fundo no meu dentinho. Vou até colocar um pouquinho mais. E vou deixar secar, porque é o branco, né? O branco ele precisa de um pouco mais de tempo para ele fechar. Deixo o meu dentinho quietinho aqui e vou partir pro meu nariz. O meu nariz não, né? O nariz do coelho, meu nariz do coelhinho. Vamos lá, coelho. O meu nariz eu quero que ele seja rosadinho também. Então eu vou fazer o meu nariz branco, porque depois eu vou vir com... Eu posso fazer isso agora em seguida, ó. Venho com a tinta branca. E eu quero que ele seja um nariz levemente rosado. Eu vou vir com a minha tinta cor-de-rosa, que tá aqui. Venho com ela na pontinha do pincel e vou trazendo aqui. Aqui tem branco, tem rosa. Aqui eu não vou me preocupar muito com... Eu vou mesclar aqui no meu narizinho mesmo o branco e o rosa. Ele vai ficar... Não vai ser aquele... o rosa puro, que ele é um pouquinho mais escuro. Ele vai ficar mais clarinho. O nariz é pequeno, então eu vou parar. O negócio do artesanato é assim, igual cortar cabelo. Você começa a cortar cabelo, você não para mais, porque é tão gostoso, daqui a pouco você tá careca, né? Você começou a cortar, então tem hora que você tem que parar. Ó, fez o fundo, tá gostoso pincelar, mas para. Dá uma parada, porque quanto mais você pincelar, mais você vai estar raspando a tinta. Então a primeira demão é aquela primeira demão de você pincelar e você mesmo se policiar. Pode parar, porque continuar vai ser só raspar a tinta agora. É essa a policiadinha que você tem que dar para você mesmo. Para. Porque, como eu falei, é igual cortar cabelo, daqui a pouco você tá careca. Eu acho que é isso que acontece com as cabeleireiras, né? Porque é tão gostoso cortar e daqui a pouco você se empolga e pá, né? A diferença do corte de cabelo é que o cabelo vai demorar um pouquinho mais para crescer. A tinta não. A tinta você espera um pouquinho secar, você já corrige logo, né? Então tá bom. Vamos lá. Ops, bati a minha mão aqui no... Bati a minha mão. Vocês viram meu cafezinho aqui? Esse aqui é meu café que eu tava tomando. Aqui eu gosto muito de café. Delícia. Cafezinho é delícia, né? Agora eu vou passar o preto no meu olho. Deixa eu lá buscar o preto. Eu já volto já. Busquei o meu preto e eu vou fazer o seguinte. O meu olho, eu quero que ele tenha um pouquinho de preto e um pouquinho de marrom. Eu quero que o meu olhinho seja um tabaco, um olhinho tabaco, cor de tabaco. Então, eu já peguei a minha cor, tá aqui no meu pincel zero, e eu vou vir... com a minha cor. Ó, usando o meu dedo de apoio, eu vou fazer o contorno do olho.
Eu nem cheguei ainda no contorno. Vou chegar até aqui meu olhinho. E vou chegando ele até aqui. Eu vou parar por aqui, porque depois vou dar acabamento nele em volta. Eu não cheguei até o limite do contorno. Eu tô pintando mais o miolinho dele. A minha tinta é a tinta preta com a tinta marrom. Então, não tá aquele preto, mas tá um tabaco. Eu fiz uma cor tabaco para fazer o meu olhinho. Ó, não cheguei até o limite e daqui a pouco eu venho para fazer esse olhinho. Eu vou deixar assim, secar um pouco. Tá, agora vamos ver como que eu faço para dar o contorno desse olho. Espera só um pouquinho. Bom, eu peguei meu palitinho de churrasco, que tem a ponta bem durinha, e vou vir agora bem devagar, fazendo o contorno do meu coelho. Ó, é o palitinho do churrasco, porque ele tem a ponta firme. Se eu tentar fazer isso com o meu pincel, ele tem que estar um pincel muito bom, meu pincel zero tem que estar bem bom mesmo para fazer isso. E às vezes eu também não consigo. Mas um palitinho de churrasco, ele tem a ponta durinha, então eu consigo fazer isso com mais firmeza. Aqui tá bem a pontinha, ó, eu tô vindo e tô trazendo aquela tinta que tá na ponta do meu pincel. Tá vendo que esse olho já ficou bem mais acabadinho. Aqui agora eu vou chegar no contorno do meu olho. Tô vindo aqui com também ajuda, você tá com sua aqui, ó. Vamos lá. Trazer o meu olho. Pronto, aqui eu não vou mexer mais. Deixo, opa, deu uma saidinha aqui pra fora. Eu não quero esticar mais a tinta ali. Agora eu deixo secar, eu venho com um pinguinho de tinta que eu fiz aqui no fundo, que é a tinta areia, e vou dar uma pinceladinha de nada aqui. Aí eu já consigo deixar o meu olho, deixa eu trazer meu olho pra cá, ó. Tá vendo? Nesse canto aqui, deu uma saidinha pra fora, bem nesse cantinho aqui, ó. Bem nesse canto deu um tiquito pra fora. E eu não quero levar o meu olho mais pra fora. Então, vou deixar secar, vou vir com um pouquinho da tinta areia e corrigir esse olho. Né? Com o meu pincel não, com o meu palito, eu também posso vir e fazer eu posso fazer essa parte aqui. Deixa eu me preparar. Peguei meu pincel. Meu pincel não, meu palito. Eu dei uma umedecidinha do meu palito na água. Tirei meu excesso enxuguei bem o meu palito. Agora eu vou pegar um pouquinho da minha tinta.
Vou pegar um pouquinho da tinta, da minha tinta, a tinta que eu fiz. Eu vou rolar o meu pincel aqui para ele não vir carregadão de tinta. Ele tem tinta na ponta, mas ele tá um pouquinho úmido e também ele tá levemente úmido, tá? Agora eu vou vir fazendo a minha voltinha aqui. Fiz. Ah, mas Maria, isso daqui ficou meio gordinho, eu não queria que ficasse aqui, eu queria que terminasse aqui bem fino. Como é que você faz? Você vai deixar secar, você vai vir depois com um pincel na cor areia e vai dando uma pinceladinha de leve aqui, você afina essa parte. Você pode estar afinando. Agora eu vou vir do outro lado. Vou pegar o meu pincel, não, meu palito. Vou pegar meu palito, umedeci na água, vou colocar a minha tinta, vou dar uma roladinha nela para ele vir só com a tinta na ponta. Cadê? Vocês estão vendo? E vou fazer aqui o meu detalhe. A mesma coisa vou fazer no nariz, na bochecha e no meu dentinho. Aqui eu já não tô nem como eu levantei bem a minha madeira, ó, eu levantei bem a minha madeira para mostrar para vocês. O corpo da minha mão, ó, essa parte da minha mão tá bem apoiada aqui. Tá bem apoiada na minha peça. Então eu vou vir aqui. E vou riscar o meu nariz. Você pode fazer isso se sua peça estiver bem seca. Se ela estiver bem sequinha, você pode estar fazendo isso. Toda hora minha mão bate no suporte da câmera. Aqui. E aqui. Agora eu vou mostrar para vocês como faz isso com um pincel zero. Meu pincel zero tá aqui. Eu tô usando isso daqui para tirar o excesso da... Eu vou trazer o meu pincel, vou dar uma roladinha nele, para a tinta ficar bem na ponta. Ó, eu tô afinando o meu pincel, afinei o meu pincel. Agora eu vou vir com ele bem de leve, tô praticamente só encostando o meu pincel na peça. Aqui eu vou vir de uma vez só. Opa, já acabou minha tinta do pincel. Vamos lá. Aqui meu pincel, vocês estão conseguindo ver? Ó, vem com ele bem de leve. E agora eu vou trazer ele pra cá.
Vou fazer aqui. E agora o dentinho. Eu dei uma afinada no meu pincel. Enrolei a tinta para ele ficar bem fininho na ponta. Tá vendo? Tá. Aqui eu vou vir de novo com o meu pincelzinho. Vou mostrar pra vocês como eu faço com o pincel. Pincel. Mostrei pra vocês como que eu faço com o palitinho. E agora como eu faço com o meu pincelzinho. Tá. Vou dar mais uma retocada no olho. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu tiro essa parte mais gordinha que ficou. Essa parte mais gordinha já secou. Então eu vou lavar bem o meu pincel. Vou dar uma boa lavada nele. E vou pegar a tinta areia. E vou vir e dar uma afinada aqui por baixo. Olha aqui, ó. Tá vendo? Eu vou vir com o pincel bem deitadinho e vou tirar um tipo de nada aqui, ó. Aquela coisinha a mais que tinha ficado, eu tirei. Na parte do nariz também quero tirar um pouquinho mais, quero dar deixar ele mais fininho aqui. Tirei. Aqui eu quero melhorar essa parte aqui. Melhorei. E aqui. Pronto, retoquei o meu... Ah, tá, vamos retocar essa parte do olho que eu falei que ia retocar. Ó, tô vindo com ele bem rente ao olho. Eu já retoquei a parte que tinha ficado um pouquinho maior. O que eu quero fazer agora é fazer os meus... minhas... como é que chama? Barbinhas? Barbas? As barbas do coelho? As barbas do coelho. Vamos fazer a barba do coelho. Aqui no coelho eu vou fazer ainda um countryzinho, né? Vou colocar o brilho no olho. Coelhinho tem que ter brilho no olho. Toda pecinha tem que ter um brilho no olho, fica mais charmoso, né? Esse brilho no olho você pode vir com o pinta-bolinha, que tem vários tamanhos de bolinha, ou você pode vir também com o seu palito de churrasco. Eu vou vir com o pinta-bolinha. Ops, bati aqui de novo. Calma lá. Vou pegar meu pinta-bolinha. Tô aqui com o meu pinta-bolinha. Aqui, ó. Ele tem várias pontas. Você pode escolher a ponta que você quer para dar o tamanho da sua bolinha. Eu já tô com a tinta branca posicionada aqui. Eu vou dar uma batidinha aqui na minha bolinha, para ver se ela tá bem redondinha, para tirar o excesso da tinta. E vou vir com ele bem aqui no canto.
eu escolhi colocar o meu brilhinho aqui e aqui. E eu vou colocar o mesmo brilhinho aqui nessa pontinha, ó. Nessa pontinha e nessa pontinha. Assim o meu coelho vai ficar com brilho no olho. Eu também posso fazer uma sobrancelhinha nele, para ele ficar com carinha de alegre. A sobrancelhinha que vai dar expressão no seu bichinho. Se você quiser dar aquela carinha de coelho tristinho, você joga a sua sobrancelhinha pra cá. Assim ele vai ficar com aquela cara de chorão. Se você quiser deixar ele alegrinho, você deixa a sua sobrancelhinha mais arqueada. Bom, você não vai querer deixar seu coelho com cara de bravo, né? Senão você deixa ele com a sua sobrancelhinha virada pra cá, daí vai ficar com cara de bravo. Mas não, vamos deixar ele com cara de alegre. Eu vou deixar uma sobrancelhinha aqui e uma sobrancelhinha aqui. Eu não quero que o meu coelho fique com cara de triste e também não quero que o meu coelho fique com cara de bravo. Meu coelhinho vai ficar meio alegrinho assim, mais alegrinho, né? Agora eu vou dar o acabamento, que é um countryzinho. Poxa vida, eu pulei uma coisa que era, eu falei que ia fazer uma sombra. Eu fui conversando, coloquei a tinta ali na palheta, ali na minha bandejinha e fui embora na pintura do rostinho do coelho. Bom, eu vou passar a sombra, como vocês já sabem como que é uma sombra, eu só vou passar sombra em tudo e vou voltar aqui com a sombra já passada, porque eu já mostrei pra vocês como passa uma sombra, né? Calma lá que eu vou passar a sombra e já volto. Já peguei meu pincel de pátina, lembra? Pátina, cerdas, mas, nossa, tô com tinta aqui na unha, tinta azul. Cerdas mais duras, eu já tirei o excesso de tinta lá na minha bandejinha. Você tem que dar umas batidinhas, porque ele não pode vir carregado de tinta. Ele tem que vir sujo de tinta só, levemente sujo. Eu quero fazer minha pátina, vou proteger minha pata. Deixa eu ver, vou vir com ele aqui só para dar um arzinho de pátina seca aqui. Aqui também. Não quero fazer muito, só quero dar umas pinceladinhas aqui. E do outro lado também. Vou vir aqui. Vou fazer isso aqui. Vou ver se ainda tem tinta no meu pincel. Eu não posso levantar muito meu pincel, senão eu vou bater na minha câmera, mas você pode vir com ele mais assim, ó, mais levantadinho. Eu não consigo fazer e mostrar pra vocês. Ó, tô vindo com uma patinazinha aqui. A pátina seca. Tá bom. Eu vou vir sombrear, eu quero sombrear um pouquinho com o verde, vou pegar um verde musgo em cima desse verde maçã e vou dar uma sombreada, vou puxar tipo uns veios imitando madeirinha aqui, como se fosse umas tabuinhas. Então vou vir com a sombra, vou puxar uma sombrinha aqui imitando umas madeirinhas, vou vir com ele aqui para poder preparar ele para nossa frase. Isso depois eu vou fazer aquele acabamento que eu já comecei a mostrar para vocês. Esse traço, os dois risquinhos, vai vir no contorno todo, vai vir na madeirinha também. E depois a gente vai finalizar com Feliz Páscoa. Vamos pegar então a tinta. Eu vou fazer a sombra. Eu já vou trazer sombreado porque vocês já viram como que eu faço a sombra, né? Então eu vou trazer ele sombreadinho. E daqui a pouquinho eu retorno. Agora eu vou vir com acabamento no contorno do coelho. Eu quero dar um arzinho country nele.
Então, eu vou vir com um traço, 2 risquinhos, um traço, 2 risquinhos. Você pode fazer também um traço e um risco pra cá, um traço, um risco pra cá. É daí você que vai escolhendo como que você vai fazer o seu acabamento, né? Eu vou fazer assim, ó. É um traço e 2 risquinhos. Um traço. Deixa eu vir mais, com meu pincel mais molhadinho. Um traço. Oh, cadê minha tinta? Um traço, 2 risquinhos. Eu vou fazer isso na minha peça toda, em volta do coelho. Vamos lá. Um traço, 2 risquinhos. O meu coelho vai ter todo esse acabamento aqui em volta. Ó, tá vendo? Já tá nascendo um acabamento aqui. Vou fazer tudo em volta. Esse é um traço, 2 risquinhos, em volta, em volta, em volta. Eu ainda não terminei de fazer... Ah, vocês viram que eu fiz a sombra, como eu falei pra vocês, né? Eu fiz a sombra, reforcei a sombra aqui, aqui, aqui. Aqui eu deixei uma luzinha aqui, uma luz aqui. Eu fiz a sombra com branco. Eu vou vir com esse acabamento de tracinho em volta dele, em volta daqui, do pezinho. E vou escrever Feliz Páscoa. Mas antes eu quero fazer um pouquinho da pátina seca aqui. Então, acho que vocês já viram como é que eu vou fazer aqui, né? Vou fazer um traço, 2 risquinhos. Aqui eu vou jogar uma pátina seca. A pátina seca é aquela que eu fiz no outro vídeo, que tem ensinando a fazer a pátina seca. Eu vou pegar o meu pincel de pátina e já retorno aqui.